E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um vídeo da nossa saga 1899. Quem não está acompanhando essa saga aqui no canal, já vou dizer que você está perdendo muito conteúdo bacana. Já temos dois vídeos publicados aqui, um falando da personagem Maura Franklin e outro falando da personagem Tove. E dessa vez eu trouxe um vídeo bem mais complexo e bem mais difícil, que olha, eu suei para trazer esse vídeo aqui para vocês, então eu já conto com você para deixar o seu like e comentar muito, porque hoje nós vamos falar do significado dos triângulos, da mitologia grega e da alquimia, tudo isso englobado dentro dessa série. To see the full scope of things. Bom pessoal, muita gente deve estar se perguntando o que significa aqueles triângulos, né, da série, principalmente o triângulo principal nos banners da série, né? Então, aqueles triângulos, eles têm um significado na alquimia, exatamente. Baramba-Odar já destruiu a mente da gente com Dark, com toda aquela parada do símbolo do infinito, de física quântica, essas coisas. Agora aqui o bom moço, juntamente com sua esposa, vai acabar com a nossa mente falando sobre alquimia. Bom, eu vou precisar de uma colinha aqui, galera, porque foi muita coisa que eu tive que anotar e eu não vou conseguir memorizar tudo de uma vez. Então vamos lá. Eu vou falar aqui o significado de cada um dos 4 triângulos principais. Aquele triângulo, o triângulo principal, que é o triângulo invertido com um traço na ponta para baixo, ele significa o elemento terra, beleza? O triângulo invertido sem nenhum traço significa o elemento água. O triângulo superior com traço na ponta significa o elemento ar. E o triângulo superior, que não tem nenhum traço, significa o elemento fogo. Mas o que acontece? Uma coisa que a gente acredita que vai existir aqui nessa série é o 5º elemento, que se chama éter. O éter, pelo que eu pesquisei, ele tem várias, assim, em alguns lugares ele tem uma representação gráfica de um jeito, em outros lugares tem de outro, mas assim, o que eu acredito que seja é aquela representação do pentagrama, que faz muito mais sentido, até porque, pelo que a gente viu aqui, já que cada elemento é representado por um triângulo, acredito eu que o éter seja todos os triângulos juntos, que eu acredito que seja isso. Para os antigos gregos, o éter era um 5º elemento que formava uma esfera celestial fora da Terra. É simbolizado por um ovo negro ou anil da cor do céu noturno. Guarda aqui essa informação que já já a gente volta para falar disso aqui. O éter está situado em Iesod, o fundamento, a 9ª Sefira, na esfera da Lua, onde se localiza a 4ª dimensão, chamada por uns de plano vital e por outros de astral. Nele está a sutil substância eletromagnética, no qual todas as forças superiores são focadas. Tá, vamos parar aqui por enquanto. Falaram aqui sobre essa questão da 4ª dimensão, chamada por uns de plano vital e por outros de astral. Nessa parte aqui, isso me remete muito àquela cena do redemoinho de luz. Lembra? Aquela cena muito linda, por sinal, que tem uma mulher que se eu não me engano, no começo eu até pensei que fosse a Maura, mas eu acredito que aquela mulher que tá vendo o redemoinho seja a Yang Li, a chinesa lá. Falaram aqui dessa questão de plano vital ou plano astral. Será que a gente vai ter uma outra dimensão aqui nessa história? A gente já sabe, o próprio Baramba-Odar falou que não vai ter viagem no tempo, porque eles mesmos disseram que não gostam de ficar repetindo sempre as mesmas coisas, então a gente já sabe que viagem no tempo não vai ter. Então será se a gente vai ter uma possível outra dimensão? Eu sei que em Dark teve essa questão dos mundos, mas será se também vai ter algo parecido aqui? Vamos ver. O éter, ele possui a manifestação quintessência na alquimia, que é as forças de éter que manifestam seus fluxos mediante as pulsações do seu próprio centro. E aqui eu vou explicar o nome de cada uma dessas manifestações que está de acordo com os 4 elementos. Nós temos a manifestação Iod, que é o fogo do éter. A chama preenche o ovo para romper o espaço. Isto implica que o entusiasmo, a extroversão, o entretenimento, a expressão da própria personalidade contribuirão para romper a casca e sair do ovo cósmico ao espaço.
Cara, isso aqui é muito interessante porque a gente viu que na série tem alguns símbolos do triângulo superior sem nenhum traço, que eu já falei aqui que significa o fogo. E eu acredito que esse elemento fogo, ele tá atrelado também ao Capitão Ike. Não sei porquê, mas eu acredito que ele tem uma certa ligação, um certo parâmetro aqui por conta do elemento fogo. Mas isso é um assunto que eu vou explicar no vídeo do Capitão Ike, que está em andamento também. Manifestação E, ou Re, não sei como se pronuncia, que é a água do éter. Como a água está ligada aos sentimentos, isso nos conduz à liberação das repressões internas, das proibições que tendem a manifestar as depressões. A água transformada pelo fogo se dispersa no ar em forma de vapor. Se dispersa no ar em forma de vapor. Isso também me remete a uma cena no trailer que tá a chinesa, a Yang Li, parada vendo uma espécie de neblina, uma névoa, uma coisa assim muito estranha, e tem um momento que ela até estica assim as mãos. Será se isso tem a ver com alguma manifestação do éter? Será se algum dos elementos se infundiram e formaram esse vapor? É uma coisa aí pra gente teorizar, hein? Manifestação Vo, que é o ar do éter. Nessa alquimia, o ar planifica e planeja o espaço. Assim, o estado de ânimo, os pensamentos, circunstâncias, lugares, perspectivas, sentimentos e etc., tudo influi no planejamento do ambiente. Cara, isso aqui é uma coisa que talvez eu não tenho muita informação, eu não tenho muita teoria por cima dessa questão aqui da manifestação Vo, mas eu acredito que tem a ver com um pouco do estado mental que eles estão passando, que eu vi ali no trailer, mas que eu vou explicar mais pra frente ainda nesse vídeo. Manifestação E de novo, ou Re, que é terra do éter. A terra ocupa o espaço, o ovo já está fertilizado. Este ponto marca a necessidade de espaço para germinar e nascer. Bom, concluindo aqui sobre essas 4 manifestações, a gente já sabe que o principal símbolo é o elemento terra, porque é o que mais está estampado em todos os pôsteres, em todos os banners oficiais da série. Vendo aqui o significado da manifestação E, que é quando o ovo já está fertilizado e ele tem a necessidade de preencher o espaço, né, para poder nascer, eu posso dizer assim, porque o éter, galera, segundo a alquimia, o éter é tudo aquilo que preenche o vazio que há no espaço, né, que há no universo. Por isso que é considerado o 5º elemento ou a 5ª essência por alguns. E vocês lembram que eu tinha falado para vocês prestarem atenção quando eu falei que ele pode ter o significado, uma simbologia de um ovo? Então, vocês lembram que no trailer mostra o Daniel, ou Daniel, aquele homem misterioso que aparece todo molhado, embarcando no Kerberos? Ele está com um triângulo negro. E eu acredito que esse triângulo negro, ele está representando o éter, porque segundo o que falaram aqui na alquimia, o éter tem um significado ou de um ovo, aliás, é simbolizado por um ovo ou por um anil da cor do céu noturno. E qual é a cor do triângulo que está nas mãos do Daniel? O céu noturno, negro. Será se aquele triângulo que estava nas mãos dele, aquilo é o éter? Lembrando que são teorias, galera, não tô afirmando nada, são apenas teorias, mas vamos lá. Eu falei aqui sobre a questão do éter na alquimia, mas também tem a questão do éter na mitologia grega. Sim, porque não basta o Baran acabar com a mente da gente colocando alquimia nisso daqui, ele também coloca a mitologia grega para todos nós irmos direto para o hospício. A gente tem aqui os 2 navios, certo? Nós temos o Kerberos, que é o navio que está em andamento, né, que está com toda aquela galera, os principais, e nós temos o Prometheus, que é o navio que desapareceu, certo? Que está sumido há 4 meses. O nome de cada um desses navios é o nome de um deus da mitologia grega. O Kerberos, ele era o cão do inferno, né? O cão de 3 cabeças, o que guardava lá os portões do inferno para ninguém deixar ter acesso ao deus do submundo, certo? E o Prometheus, ele é aquele deus que
roubou o fogo, né, e deu aos homens, e deu sabedoria aos homens. Então ele é conhecido como o Deus, né, que ele era um titã, que levou conhecimento, que levou sabedoria aos homens. Então a gente já vê um pouco dessa analogia aqui dos dois navios. Eu só não entendo o porquê que justamente o Kerberos, que é o navio onde está a galera, e não o Prometheus. É umas coisas aí pra gente tentar analisar depois. E pra quem não sabe, o éter, além de ser tudo isso que eu falei na questão da alquimia, o éter também era um deus, e era um deus primordial. Ou seja, ele era filho de Nyx e Erebor, que são dois deuses primordiais, um dos primeiros assim a participarem da fundação do mundo, da fundação do universo. Claro que isso é na mitologia grega, né, galera? E deixa eu explicar aqui sobre a Nyx. Eu falei, né, o éter é filho de Nyx e Erebor, e a Nyx, ela era conhecida como a deusa da noite profunda. Olha só, tenta entender, tenta raciocinar aqui comigo. A Nyx era conhecida como a deusa da noite profunda, e o éter, na alquimia, ele tem a cor da noite, ele tem a cor do céu noturno. Olha só como as coisas começam a se linkar. Bom, a Nyx, ela personifica a noite profunda, como eu falei. O Erebor, ele personifica a escuridão, ou seja, estão os dois atrelados, né, andando lado a lado. E o éter, ele é a personificação do céu. Acima do céu, os ares que os deuses respiram. Ou seja, é como se fosse o oxigênio que os deuses respiram. Cara, olha só que coisa incrível é isso daqui. O éter, ele também teve uma irmã que se chama Hemera, que ela personifica a luz, é a personificação da luz. Eu ainda não vi alguma coisa aqui nos trailers que possa representar possivelmente a Hemera, mas eu acredito que vai ter algum significado sim. E essa conclusão eu cheguei também porque no navio, e isso foi um detalhe que os meninos lá do canal Montauk reparou, que eu não tinha visto na primeira vez que eu vi, nós temos o quadro lá no navio dos deuses Nyx e Erebor. Bem ali na galeria principal, onde está todo mundo reunido, tá lá o quadro. Então eu acredito que sim, que tem alguma coisa relacionada com a mitologia grega, que o éter tem a questão do éter da alquimia e também tem a questão do éter, o deus éter. Ou seja, o filho de Nyx. Essa série vai acabar com minha sanidade mental, eu já tô prevendo isso, e eu vou direto para a terapia depois que terminar essa série, você pode ter certeza. Bom, o éter também é conhecido como o deus da matéria, porque forma moléculas de ar e seus derivados. Aí a gente vê toda a questão que eu falei lá do vapor, tem muita coisa aqui envolvida. Quando falou aqui, deus da matéria, lembra da cena que aparece tipo um metal, um negócio preto crescendo, como se estivesse crescendo ali no navio, uma coisa super bizarra? Então, aquilo ali também me deixou bastante encafifado, eu não sei o que significa, mas eu acredito que também tenha relação com o éter. E como se não bastasse tudo isso que eu já falei aqui, a gente já tá com a mente mais confusa do que a gente já imaginou, e tá tudo bem, porque estamos aqui é para isso mesmo. O éter também tem um significado químico, ele também é considerado um elemento químico. O éter, a nível psíquico, rege os aspectos cognitivos dos pensamentos laterais das ideias novas que conduzem a um novo desenvolvimento ou troca da realidade. Ele é um elemento químico que é capaz de desligar as regiões do cérebro que o deixam consciente quando inalados. Agora a gente vai entrar aqui nessa questão do transe. Eu não sei se vocês perceberam, mas no trailer, tanto no teaser quanto no trailer oficial, a gente vê alguns dos passageiros, primeiro, alguns desmaiando, né? Então, acho que isso entra na questão de que se você inalar, né? Se você inalar o éter, você acaba passando mal e desmaiando. E a gente vê muito também aquela questão do acorde. Em todo o tempo ali no trailer, nos dois trailers, você vê alguém falando isso, acorde. E eu acredito que isso vem da questão justamente do éter manipular as pessoas. Eu acredito que a pessoa que está sob poder do éter, que eu acredito que seja aquele triângulo que está com o Daniel, pode controlar as pessoas.
ou seja, pode ter o controle dos pensamentos, das funções cognitivas das pessoas, deixando elas em estado de transe. Por isso que a gente vê toda essa propaganda, né, do acorde, acorde, acorde. Então eu acredito que seja isso. Eu vi algumas teorias do pessoal dizendo que poderia ser sonhos, mas eu acredito que não seja isso, e seria fácil demais se fossem apenas sonhos, né? Eu acredito que não seja isso. Tem muita coisa além disso que a gente está imaginando, eu tenho certeza. Bom, juntando tudo isso que eu falei aqui sobre a questão do éter, o quinto elemento, o deus éter, Nix, e também a questão da química, né, do elemento químico, isso me leva a concluir, né, a ter uma possível conclusão, porque a gente sabe que tudo isso aqui que eu tô falando são apenas teorias. Eu acredito que eles querem absorver o poder dos deuses. Essa é a minha teoria, é a minha possível conclusão, porque eles tendo o poder do éter, eles são capazes de alcançar a virtude máxima, porque o éter era um deus primordial, era filho de Nix, Nix e Erebus são deuses primordiais, ou seja, eles querem ter o poder de um deus primordial. É a única explicação por enquanto que eu posso dar. Então, eu acredito que eles querem ter o controle da humanidade, eles querem ter o poder de controlar as pessoas. Eu acredito que seja isso. Eu acredito que o mais possível de acontecer seja isso. Alguém quer ter o poder absoluto, quer ter o poder supremo, o poder de um deus, para poder controlar a humanidade. O que isso pode explicar naquele redemoinho? Não sei, não sabemos. Eu ainda acredito que aquilo é uma outra dimensão. Aquilo ali é a passagem para uma outra dimensão. Mas, cara, tem muitas coisas ainda pra gente discutir ao longo desses dias. Depois que começar a série, aí é que nossa mente vai explodir, mas eu tenho certeza que eu acredito que isso é apenas o início de muita coisa, de muita esculhambação mental que a gente vai ter nos próximos dias. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi muito complexo. Então eu peço a ajuda de vocês para darem muito like aqui. E é claro, além de deixar seu like, não se esqueça também de inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim, sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.